Paz do Senhor Jesus, reine em seu coração. Deus abençoe você, sua vida, sua família, sua casa. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar um momento com a palavra de Deus. Você que tem o seu momento com Deus, o seu momento de estudo da palavra, você que está se aprofundando cada dia mais e mais, saiba que Cristo é a fonte de todo conhecimento, sabedoria e riqueza. E hoje nós vamos falar sobre sabedoria, irmã Andressa. Amém. Amém? Sabedoria, lá em Provérbios, capítulo 9. Provérbios 9, verso 11 e 12. A fonte de toda sabedoria e riqueza é a Bíblia, é Cristo, é a palavra de Deus. Mas o Provérbios, para mim, ele é um manual de instruções. Aqui em Provérbios você aprende a ser um bom profissional, um bom filho, um bom marido, um bom líder, um bom liderado. Você aprende a ser um bom cidadão terreno e celestial. Você aprende tudo com Provérbios, tudo. Tanto o homem quanto a mulher, o jovem, adolescente, criança. Provérbios é um manual de instrução e ele fala muito sobre a sabedoria. E a sabedoria é Cristo, é Jesus. 9:11 diz assim: A sabedoria fará com que você viva uma vida longa. 12. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Ou seja, se você tiver sabedoria, o lucro é seu. Se você zombar de tudo, você trará dano para si próprio. A consequência é sua, né? A consequência é sua, é problema seu. Literalmente, tanto benefício quanto problema. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu não posso ser uma pessoa divertida, alegre, brincar. Não, ele está dizendo isso. Ele está dizendo se você for um zombador. O que é zombar? Você ser uma pessoa sarcástica, entendeu? Rir com maldade. Ter maldade no seu coração, uma má intenção. Fulano, a pessoa caiu ali. Caiu, se ferrou, entendeu? Isso aí está zombando, tô dando um exemplo. Mas a pessoa, às vezes a gente escorrega, cai, a gente dá uma risada porque foi engraçado. Isso é uma graça saudável. Você não pode ter uma graça maldosa no seu coração. Sabedoria é Cristo. Tem uma diferença de sabedoria e inteligência. Inteligência você estuda, né? Estuda para ser inteligente, ter um conhecimento daquilo. A sabedoria você vai adquirindo com o tempo e a sabedoria você vai adquirindo lendo a palavra. Tem coisa hoje que você pensa, você que tem mais idade, você vai pensar assim: se na minha adolescência eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu faria tal coisa diferente. O que é isso? É uma experiência de vida. É uma sabedoria que você adquiriu com o tempo. E aí a gente vai e fala pro jovem, não vai por esse caminho, porque vai dar ruim. E aí ele pega e vai pelo caminho que a gente falou. Ele quem? Eu sou jovem. É mesmo? Então, viu? Tô te pra falando. Mim, então, tá falando? Pra você. Eu sou uma eterna porque jovem. Nós também passamos por isso. É difícil, o ser humano não é fácil, mas se você tiver sabedoria, irmão, o benefício é seu. Não só seu, mas para todos que estão à sua volta. Ele deixa claro, o benefício será seu. Porém, isso vai refletir nas outras pessoas. Se você tiver uma sabedoria. Se você tiver uma sabedoria para passar a palavra, ministrar a palavra de Deus para alguém, por exemplo, essa pessoa pode entregar a vida a Jesus. Mas se você for com uma palavra pesada, maçante, você vai falar: eu não quero isso daí para minha vida não, eu tô indo embora, não é verdade? Mas agora se você tiver uma leveza no seu coração, não tô falando de ter brincadeira, não, tô falando da forma que você transmite a sua mensagem, né, irmã Andressa? Da forma que você passa a sua sabedoria para as outras pessoas. Exemplo de uma pessoa que teve sabedoria, próprio Cristo, né? Ele é a fonte de toda a sabedoria. Cristo é a fonte de toda a sabedoria. O próprio Salomão escreve: ensina ao menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer não se desvie dele. Aí vem Jesus e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, instrui o menino no caminho. Esse caminho é Cristo, é o único caminho que existe. A gente pode até falar que tem vários caminhos que levam a Deus, né? Mas isso a gente sabe que não é correto, né? Depende do caminho, você não vai encontrar Deus. Infelizmente é para outro lugar. Mais um ponto sobre a sabedoria. A sabedoria, se você for ler Provérbios, o escritor diz que a sabedoria está gritando, está chamando. Ela está te fazendo um convite. Ela está te convidando. O próprio Cristo te convida. Basta você aceitar.
Irmã Andressa, você aceitou a sabedoria na sua vida? Com fé em Deus. Com fé em Deus. A irmã Andressa aceitou a sabedoria na vida dela. Irmã Andressa, algum personagem bíblico que você vê que é uma pessoa muito sábia? Claro, Jesus é o principal. Algum que chame a sua atenção, que teve uma sabedoria diferenciada. E agora eu não saberia citar um nome assim, para falar para você. Nossa, tem Referências? tantas referências de pessoas que eu vou falar para você, eu amo a história, a trajetória, o caminho que Paulo fez, por exemplo. Ele também foi um homem muito sábio, muito usado por Deus, um instrumento, não posso falar perfeito, né? Que é humano. Humano, perfeito só Cristo. Perfeito foi só Cristo. E não foi. Mas eu acho que assim, muito da falta de sabedoria nas pessoas, às vezes, é pelo ego, é pelo orgulho, porque muitas vezes a pessoa, ela quer ter a razão. Aí, automaticamente quer se sobressair de qualquer forma. Quando você vai dar um conselho, quando você vai passar uma orientação, às vezes por você ter uma experiência melhor sobre aquele assunto, sobre aquela situação, e a pessoa acredita que ela é quem tem a verdade, que com ela vai ser diferente, e em situações, né, eu falo. Então, muitas vezes, isso é que atrapalha a pessoa a ter a sabedoria, deixar com que a sabedoria trabalhe em nossas vidas também, porque não é do dia para a noite, né? Salomão foi o privilegiado que pediu e Deus deu. Mas nós também podemos pedir, e Deus vai trabalhando isso em nós, mas a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, buscar na para que o fonte. Espírito Santo venha trabalhando em nós e venha nos dando sabedoria e discernimento, né? Porque se a gente não tiver discernimento para entender que aquilo é ou não é vindo de Cristo, vindo de Deus para as nossas vidas, muitas vezes a gente não vai ver, né? E esse orgulho atrapalha grandiosamente na maioria das vezes. Sim. Porque nós somos assim, né? O ser humano é assim. Não é só porque, tô falando de qualquer outra pessoa em específico. Não, o ser humano é assim. Nós estamos sempre querendo ter razão. O livro de Tiago vai falar um pouco sobre a sabedoria, e eu acredito que ele complementa bem o que Provérbios estava dizendo. Tiago, capítulo 3, a partir do 13 até o 18, ele fala muito sobre sabedoria, sobre você usar a sabedoria e pedir. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele vai dar deliberadamente, e não vai lançar em rosto. O que é lançar em rosto? Ficar jogando na face, né, vamos dizer assim, jogar na cara. Tá vendo? Eu te dei, tá vendo? Eu te ajudei, tá vendo? Isso é você ficar jogando aos quatro ventos. Não, você pede sabedoria, Deus vai te dar, e não vai ficar jogando para você que ele te deu, mas é ele que vai te dar, porque a sabedoria, ele vai dizer a verdade, a verdadeira sabedoria, a partir do verso 13, Tiago 3:13. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento, pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas no seu coração você existe inveja, amargura e egoísmo, então mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios, o que a irmã Andressa acabou de dizer. Às vezes a gente não tem sabedoria porque a gente tem um ego inflamado, o coração cheio, a gente tem que se esvaziar, e Tiago está falando isso. Né? As espécies de sabedorias não vêm essa espécie de sabedoria não vem do céu, e ela é desse mundo, e é da natureza humana, e é diabólica, ou seja, a sabedoria humana, ela tem um ego inflamado, mas a sabedoria divina, não, a sabedoria divina é divina, ela é uma sabedoria de Deus, que foi a que Salomão recebeu. 16. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. 17. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e também pacífica, bondosa e amigável. E ela é cheia de misericórdia, produz a colheita de boas estações e não trata os outros para sua aparência, e é livre de fingimento.
pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Ou seja, ela está falando do fruto do Espírito que Paulo fala lá em Gálatas 5, né? Onde há contenda, dissensões, más conversações, os frutos da carne, mas tem um fruto do Espírito: paz, longanimidade, amor, bondade, né? E todos que nós sabemos. E Tiago faz um breve resumo aqui, ó. Essa sabedoria terrena causa confusão, porque todo mundo quer ser mais sábio que o outro, né? Quer saber mais que o outro. Mas a sabedoria divina não. Ela vem para aconselhar. Que a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante que espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e está apta para discernir a intenção do coração do homem. Deus não rejeitou a Caim, a oferta de Caim, ele rejeitou o próprio Caim, porque o coração de Caim estava com maldade. Então ele não agiu com sabedoria. Abel agiu com sabedoria. Você vê que a gente começou no meio da Bíblia, foi para o finalzinho e voltou lá no começo. Toda a sabedoria está envolvida nisso. Tanto a sabedoria humana quanto a divina. Que nós possamos ter a sabedoria divina. Amém? Amém. E para finalizar, eu gostei aqui, a gente estava falando lá em Tiago, no capítulo 4, olha para você ver que interessante, no versículo 6, somente a parte B, né? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, que a gente acabou de falar, né? O orgulho não nos leva a lugar nenhum, pelo contrário, né? Ele nos tira a graça, né? Porque se nós estivermos cheios de nós mesmos, nós não conseguiremos enxergar, não conseguiremos ouvir Deus querendo falar conosco, o Espírito Santo querendo trabalhar em nós e nos aperfeiçoar, né? E então, é isso, meus queridos, meus amados irmãos. Nós queremos que você sinta a presença de Deus em sua vida, que você se esvazie de você para deixar que o Espírito Santo te encha da graça de Deus e que coloque Deus em sua vida à frente dos seus projetos, dos seus propósitos, sempre, sempre, e tudo será bem. Amém? Nós agradecemos você que ficou até agora aqui conosco e vamos orar para agradecer esse momento ao nosso Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, agradecemos, ó Deus, pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui conosco, ó Pai, compartilhando este momento. Papai, que o Senhor venha nos permitir esvaziarmos de nós mesmos, ó Pai, para que o Senhor trabalhe em nossas vidas e nos encha, Deus, da Tua graça, Papai, da Tua paz, que excede todo entendimento, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, ó Deus, para podermos prosseguir na caminhada, que nós sabemos que não é fácil, ó Pai, mas sabemos que se o Senhor estiver à frente de tudo, ó Deus, tudo ficará bem. Papai, mais uma vez agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.